Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Meu nome é Gisele Regina. E eu me chamo Marcelo Constantino e estamos aqui representando o Departamento de Arte Espírita. Hoje nós vamos apresentar o último programa de 2023 na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, trazendo mais uma história para refletirmos à luz do Evangelho, com o tema Fé. E hoje vamos basear o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, para que a gente possa refletir sobre essa fé deste 2023, mas também a fé no futuro, né? Que nós aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Começaremos então com a história O Poder da Fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E, tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. E aí, pensando nessas montanhas que fazem com que a gente não execute tais ações que são necessárias a nós, não para provar aos outros, mas para que a gente possa fazer naturalmente, porque fazer naturalmente isso significa que nós temos fé, né, naquilo. E agora a gente vai ver um pouquinho o que significa essas montanhas. Será que são aquelas montanhas onde há árvores, pedras que a gente vai carregar e transportar? Será que são essas montanhas que Jesus falava? Então, né? Jesus trazia pra gente já o sentido figurado, né? Jesus era um grande contador de história. Então, por que ele fazia isso? Nós, né, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, entendemos que era uma forma das pessoas pensarem por si mesmas. Porque não adianta passar a mão, né, na cabeça do filho, por exemplo. Então, ele queria que nós tivéssemos essa oportunidade de refletir por nós mesmos, de acordo com as palavras que ele dizia. Porque os discípulos, eles muitas vezes perguntavam: o que significa isso, mestre? Por que você fala desse jeito? Né? Então, vai tocar o coração daquelas pessoas que já estão dispostas a entender esse sentido figurado. Porque o literal a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente vai no dicionário enquanto sentido literal. Mas o sentido figurado, ele vai despertar a nossa sensibilidade, para que a gente possa refletir, sair da zona de conforto, entender um pouquinho o que é o mundo do sentir, que é esse mundo do sentir que Jesus nos convida a ir, que é um mundo que nós temos dificuldade de entrar, né? Mas voltando às montanhas... E que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. E o que mais a gente tem de montanha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas
que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Quantas vezes nós, né, tivemos vontade de fazer algo por livre e espontânea vontade, que, nossa, brilhou fundo lá no nosso coração, e a gente acabou não fazendo por causa de uma montanha, um exemplo dessas montanhas aqui, porque alguém disse para não fazer, né, por causa de interesse material, ou porque os outros iam achar que eu era isso e aquilo. Então, se a gente parar para pensar no trabalho voluntário, nós estamos aqui voluntariamente, né? E era isso que Jesus fazia nas ruas. Ele não escolhia a quem ou que templo ir. Ele voluntariamente abraçava todos. E isso é o que a gente está tentando ainda fazer, né? Mas mudemos a palavra de tentar para experimentar. Vamos começar a experimentar, né? Então, quer dizer que se eu tiver que resolver fazer o trabalho voluntário, um dia pode ser que esteja amanhecendo e chovendo, aí eu digo, mas hoje está chovendo, eu não vou, essa é a montanha? Com certeza. O E cadê a tua trânsito? fé, né, nesse percurso, né? Isso. Que vai aparecer várias montanhas. Mas tem trânsito, tem fila, é tão longe. E olha o título do capítulo. A fé transporta montanhas. Então, traduzindo para hoje, Sim. se eu tenho fé, amanheceu chovendo, eu preciso do trabalho voluntário, o que eu faço? Pois eu tenho fé, eu vou mesmo assim, é isso? Sim, com certeza. Porque se Deus não impõe a sua verdade e seu amor a nós, o que ele faz? Ele transforma todas essas montanhas no nosso caminho. E nós somos os instrumentos para que essa transformação ocorra. E aí a gente tem um poema, né, Marcelo? Poema, com para certeza. dividir com vocês. Que porque nós somos da área de arte, então a gente sempre traz alguma coisa de arte para a gente sensibilizar também as nossas reflexões. Vamos finalizar então com um poema chamado Canção da Fé, ditado por Maria Dolores, do livro Coração e Vida, pela mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho, os perigos da marcha e as surpresas da treva, se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe des outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda, que te impele a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve, ou ainda não tem, ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade, e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Então elevemos nossos pensamentos para que a nossa fé seja verdadeira, primeiramente com a gente. Porque se a gente entende essa fé, né, é um pouquinho, um pedacinho dessa fé que Jesus nos ensinou, a gente consegue fazer qualquer coisa de coração aberto. Então, meus irmãos, como está a nossa fé? Agradecemos a atenção de todos e até o próximo programa. Na Era do Espírito.